Paz da igreja. Vamos agora meditar mais uma vez na palavra de Deus, nesse culto que já está sendo tão completo e tão abençoado. Quem puder abrir comigo aí em Tiago capítulo 1, versículo 17. Vai ser uma leitura bem rápida, porque o entendimento que Deus deu essa semana foi fora do comum na minha vida. Então, quem puder acompanhar aqui a partir do versículo 17: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Irmãos, essa palavra é uma palavra que me tocou muito, porque mostra como os dons de Deus vêm dele, e que dele não há nenhuma sombra de variação. Ele é o mesmo Deus lá da criação do mundo, lá da ressurreição de Jesus Cristo, e o mesmo Deus que habita aqui hoje, irmãos. Isso nos dá muita segurança, irmãos, porque durante a semana, enquanto voltava para casa, por várias vezes me tocava o coração a mensagem de Abraão, onde é dada a ele a promessa e Deus mostra essa promessa pedindo para que Abraão olhasse para as estrelas, e as estrelas eram tão grandes, e dessa forma seria a genealogia, a descendência de Abraão. Aí, nesse momento, eu lembro que quando estava voltando para casa, eu imaginava o quão absurdo seria olhar isso com os olhos da carne, achar que as estrelas são quase infinitas, seria do tamanho da sua descendência. Porém, irmãos, nós muitas vezes encaramos dessa forma as promessas de Deus. Nós encaramos com os olhos da carne, e com os olhos da carne, irmãos, nada é possível, porque Deus opera em nossas vidas de formas sobrenaturais, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. O nosso Deus desafia qualquer tipo de lógica humana, e mesmo assim nós queremos colocar Deus numa régua humana, numa régua onde apenas funciona a lógica humana, e não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha de formas que nós não conseguimos entender, de que nós não conseguimos explicar, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é capaz de multiplicar os pães e os peixes. Ele também é capaz de multiplicar na sua vida a bênção de unções cada vez mais, e derramar dons sobre as suas vidas, irmãos. E uma grande bênção que também tive nessa semana é que na quarta-feira eu pude estar com a minha pastora e os irmãos num dia muito abençoado, e naquele dia foi de grande bênção na minha vida, porque em determinado momento a pastora olhou para mim e falou: Deus conhece todas as nossas células, e Ele é capaz de mudar tudo que há em nós. Ele é capaz de mudar as nossas vidas, irmão, e nós não temos essa visão, nós não temos esse pensamento. Nós achamos que o nosso Deus é apenas o Deus do possível, apenas o Deus daquilo que se pode enxergar, mas o próprio Jesus fala que a nossa fé é a fé daquilo que não se vê, é aquilo que não se espera, porque o nosso Senhor, Ele habita, Ele age de forma sobrenatural em nossas vidas, e a sua promessa para nossas vidas, ela dura para sempre, irmãos. E eu me lembro que saindo depois daquele dia que eu estive lá com as pastoras e meus irmãos, eu me lembrei de uma pregação que ela fez há muito tempo, quando eu era adolescente, lá na igreja da Dutra, onde ela pregava sobre José do Egito, e ela profetizava sobre a minha vida, que eu teria um espírito excelente que José tinha, porque José, tudo que ele fazia, mesmo sendo um presidiário, mesmo sendo um cuidador, mesmo sendo até mesmo o braço direito de Faraó, ele fazia tudo com a excelência de Deus, e não porque ele era capaz, mas sim porque Deus era capaz através deles, irmãos. E assim como diz aqui no versículo de Tiago, os dons
assim como pareceu distante as estrelas para Abraão. Eu creio que essa promessa de Deus, ela se renova cada vez mais na minha vida, da mesma forma que a promessa de Deus se renova cada vez mais nas suas vidas, irmãos, porque o nosso Deus, ele nunca muda. O nosso Deus, ele é o mesmo do início ao fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, irmãos. E é seguindo através dele que nós iremos herdar a nova Jerusalém e a glória eterna, irmãos. Então nós devemos cada vez mais, irmãos, como a pastora disse agora há pouco, aborrecer a nossa carne, para que nós não sejamos cada vez mais contaminados, porque o mundo quer cada vez mais nos dragar, o mundo cada vez mais quer fazer você pensar que o seu tempo aqui é inútil, que você está perdendo tempo vindo à casa do Senhor. Mas, irmãos, se vocês atravessaram parentes, atravessaram família, atravessaram os amigos para estar aqui hoje, é porque você crê que a palavra de Deus, ela está aqui para te tocar, irmãos, ela está aqui para te renovar, e é isso que nós sempre devemos buscar, irmãos, o renovo do nosso Senhor, o renovo da palavra de Deus, irmãos. E durante toda essa semana, uma outra passagem que me tocou muito, foi que quando Jesus andava sobre as águas, Pedro, inicialmente, ele teve, talvez até por instinto, ele quis estar ao lado de Jesus sobre as águas, e ele chegou até mesmo a caminhar. Porém, no primeiro momento de dúvida de Pedro, ele se afundou. E isso, irmãos, mostra, porque muitas vezes nós até temos aquele início de fé, mas quando é para nós agirmos, nós deixamos a dúvida entrar, nós começamos a pensar nas nossas próprias forças, porque com as próprias forças de Pedro, ele nem ao menos daria os primeiros passos. E da mesma forma nas nossas vidas, irmãos. Deus vem nos trazendo as bênçãos, Deus vem nos trazendo os milagres em nossas vidas, e nós, no momento que é para praticarmos, nós fraquejamos, nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para nossas próprias inseguranças e deixamos a dúvida tomar conta, irmãos. Mas não é dessa forma que tem que ser a vida do justo, irmão. A vida do justo é sempre permanecer forte no Senhor, é sempre permanecer com a palavra de Deus dentro do seu coração e agindo conforme os seus ensinamentos, irmãos. Porque a palavra que vem desse altar é uma palavra que não existe em nenhum outro lugar, irmãos. É um banquete especial que vem do nosso Senhor. E você pode acreditar, irmãos, que não é através de mim, mas sim através do nosso Senhor e através também de tantas orações da nossa pastora, que tanto luta a nosso favor, que mesmo com dor mostrou o que é ser forte no Senhor, o que é ser forte e poder persistir, irmãos. E assim que nós também devemos ser, pegar esse exemplo de seguirmos com fé no nosso Senhor, seguirmos mesmo com dor, porque eu acredito que cada um aqui de nós tem dentro do seu interior algum medo, alguma preocupação que te faz pensar que você não é capaz, irmão. Porque eu me lembro que muito na minha adolescência eu tinha muito medo de parecer com pessoas da minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, e graças a Deus eu posso dizer que Jesus me fez uma nova criatura, que o Senhor me fez poder ser algo que eu nunca nem esperava, que é ser totalmente diferente de qualquer tipo de maldição, de qualquer tipo de malignidade. E isso não é só comigo, irmãos, como acredito, e com muitos de vocês. Deus pode transformar toda a sua vida, Deus pode transformar todo tipo de malignidade, toda a preocupação que você tem, muitas vezes é colocado pelo inimigo para te fazer duvidar do poder de Deus em sua vida, irmãos. Porque eu sei que muitos de nós deve estar pensando em certas dificuldades, deve estar pensando no emprego, deve estar pensando em sua família, deve estar pensando em problemas familiares. Mas, irmãos, lembre-se que o nosso Deus, Ele é capaz de parar uma tempestade. O nosso Deus, Ele é capaz de fazer com que
pelos olhos da carne, como na verdade nós deveríamos agir diante da palavra do nosso Senhor, diante das promessas do nosso Deus, irmãos. E muitas vezes o mundo faz o que nós criamos expectativas do mundo, que o mundo faz pensar que o caminho que nós devemos seguir é um caminho que não necessariamente está debaixo da palavra de Deus. E nós, assim como Jonas, nós acreditamos até na palavra, nós achamos que é melhor não ir para Nínive e sim para um outro lugar, porque naquele outro lugar você não vai ter dor de cabeça, porque naquele outro lugar ninguém irá te afrontar, porque se você for em Nínive e se o povo aceitar Jesus, você vai ter que conviver com eles, e por isso você acaba voltando atrás. Mas irmãos, se Deus te faz ir a Nínive, se Deus te faz seguir os caminhos dele, por mais que você ache que não é os seus caminhos, creia em Deus, porque a vontade de Deus era maior do que tudo, irmãos. Por várias vezes eu também questionei se o caminho que eu estava indo era o caminho correto, mas sempre diante aqui do altar, sempre diante do ministério paroquial e das palavras da nossa pastora, eu sempre cria no que vinha no altar, e a resposta sempre veio do altar, sempre de forma certeira veio da minha vida, e acredito que isso não é uma exclusividade minha, mas sim que acontece com todos aqui em nosso meio, e por várias vezes você estava com uma dúvida no seu coração, você estava com um conflito dentro de você mesmo, onde você não sabia se era correto agir de tal forma, mas a palavra de Deus veio, ele te tocou através desse altar, ele te tocou através do nosso Senhor. Então, irmãos, permaneçam cada vez mais modificando essa relação com Deus, para que você consiga cada vez mais diminuir a sua carne e manter um relacionamento cada vez mais firme com o nosso Senhor. Porque da mesma forma que Deus fez essa promessa para Abraão tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, que Deus vinha falar com Abraão sobre o que iria acontecer com pessoas próximas dele, assim como aconteceu com Noé, assim como acontecia com a vida dele, e Deus amava tanto Abraão que abençoou até mesmo o filho dele que nem estava na aliança que era Israel, para mostrar o quão maravilhoso é estar com esse relacionamento com Deus, quão maravilhoso é poder estar ligado com o nosso Senhor, irmão. E o mundo vai fazer com que você cada vez mais se distancie de Deus, porque está escrito que o amor de muitos se esfriaria. Então cuide, irmãos, para que você não seja desses que irão se esfriar. Cuide para que você, quando chegar nas batalhas, quando chegar no momento da perseguição, você esteja com um relacionamento tão firme no Senhor que nada irá te abalar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que faz a casa, que o justo faz a casa sobre a rocha, enquanto o ímpio faz a casa sobre a areia. E quando vem a tempestade, a casa do ímpio ela se vai, porque ela não tem fundação. Porém a casa do justo ela permanece, porque ela está firmada na rocha. E a Bíblia deixa bem claro que a rocha é Cristo, porque Ele é o nosso firme fundamento. É através dele que nós podemos crer na nova Jerusalém. É através do sacrifício de Jesus que nós possamos acreditar que nós iremos adorar em espírito e em verdade durante toda a eternidade, irmãos. E não é com nossas próprias forças. A Bíblia deixa bem claro que é através do nosso Senhor Jesus que iremos alcançar qualquer tipo de bênção, qualquer tipo de glória vem através do nosso Senhor, e não através das nossas próprias ações, não através das nossas próprias atitudes, irmãos, porque o nosso Senhor, Ele é o que tem de melhor nesse mundo, Ele é o nosso Criador e o nosso Senhor. E continuando aqui no versículo 19, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando
inimizade, de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, essa palavra é muito bonita, que também mostra como é a obra que está sendo nessa igreja, nesse trabalho de resgate que os irmãos fazem, que é bíblico, está aqui escrito, que faz parte desse nosso trabalho, de podermos acolhermos esse tipo de pessoas, e também faz parte que é de nós nos guardarmos incontaminados no mundo. Isso não quer dizer que nós não temos que estar em certos lugares, como por exemplo em um serviço onde em certa forma mas sim de estar nesses lugares e não ser contaminado, irmãos, porque a palavra de Deus ela já é forte o suficiente, irmãos, que você guarda dentro de si, para que você não se contamine e para que você permaneça fiel ao Senhor e para que você permaneça cada vez mais digno das promessas que o Senhor lhe fez. Então permaneça, irmãos, cada vez mais firmes na promessa, firmes no Senhor, firmes no seu relacionamento com Deus. E no momento que você for orar, ore para os próximos, mas ore também a favor de si mesmo, irmão, porque você precisa também trabalhar isso com o Senhor, porque a palavra de Deus diz para amar o teu próximo como a ti mesmo, não amar o teu próximo mais do que a ti, ou a ti mesmo mais do que aos próximos, mas sim no mesmo nível, irmão. Então, sempre que puder, ore também em favor ao Ministério Paroquial, em favor da nossa pastora Raquel, em favor dessa igreja, para que nós possamos cada vez mais operar cada vez mais e transformar cada vez mais a vida das pessoas, e para que nós possamos compartilhar cada vez mais os frutos que nós recebemos desse altar, e compartilhar o amor do nosso Senhor Jesus, e compartilhar também a palavra dele, que é justa e fiel em nossas vidas, irmãos. Amém. Irmãos, vamos encerrando agora, vamos ficar em pé, agradecer ao nosso Pai, pedir tua misericórdia mais uma semana, mais uns dias de vitória que ainda mais continuar nossas vidas. A pastora Raquel teve que socorrer a outra igreja, então a gente vai também agora fazer uma oração poderosa para que todo mal que tenha tentado ao ponto do seu ministério, a vida da pastora que fique por terra. Então agora vai ser o nosso momento para a gente pegar tudo que a gente entendeu durante a nossa vida toda. Nós já escutamos muitas palavras de Deus, muitas pregações, mas de nada nos adiantar se nós não nos praticarmos, irmãos. Então esse é o momento da gente aqui estarmos todos
Eu tenho certeza, irmãos, que se cada um aqui cooperar com o que toca no seu coração, nós vamos conseguir comprar essa porta, nós vamos conseguir a mão de obra para pagar o conselho, nós vamos conseguir restaurar o que foi perdido hoje, o devorador levou. Eu não estou pedindo, irmão, para você entregar tudo o que você tem, mas aquilo, irmãos, que vocês foram tocados no coração, é aquilo que o Senhor Jesus Cristo vai fazer a obra, não só no seu ministério, mas também na tua vida, irmãos. Eu tenho certeza, irmãos, que uma palavra de Deus soar, a oferta da viúva, ela entregou que ela tinha, irmãos, não foi o maior valor, mas foi aquilo, irmãos, que ela foi tocada no coração, e o Senhor Jesus Cristo, mestre, reconheceu. Então, irmãos, aqueles que puderem ajudar a praticar a tua fé, irmãos, porque não vai ser algo, irmãos, que vai ser de benefício somente para a obra, mas vai ser algo de benefício para a vida do irmão, da irmã, da família de vocês serão abençoados, porque nós sabemos, irmão, quantas vezes nós clamamos aos céus, clamamos ao Senhor Jesus Cristo e Ele nos respondeu. Então Ele jamais vai deixar o povo cristão, aquele que te ama, desamparado, aquele passando por necessidade. Não vai, irmão, o nosso Deus é o Deus tremendo, é o único que venceu a morte, e Ele, irmão, se vocês crerem, Ele será somente a vitória para o povo de Deus, irmãos. Então nós estamos fazendo, irmãos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, praticando aqui a obra, ofertando, abençoando a Ele. E agora nós vamos interceder, irmãos. Então a todos eu peço, abaixe suas cabeças, feche seus olhos, irmãos. E agora, irmãos, em um só coração, nossa alma, vamos clamar em favor do nosso Deus poderoso que vem através dele sobre nós, nos abençoe para conseguirmos, Pai, reconstruir aquilo que não foi perdido, Pai. E nós clamamos, ó Pai, Senhor Jesus Cristo, Nazareno maravilhoso, Pai. Louvamos a Ti, Pai, em todo momento de nossas vidas, Pai. E hoje não será diferente, Pai. Tu venha, Senhor Jesus, e toque o nosso coração, Pai. Movimenta, Senhor Jesus, por nossa alma, em favor do teu ministério, em favor da tua palavra, que é Cristo, Pai. Nós podemos falhar 1 milhão de coisas, Pai, mas a tua obra é santa, a tua obra tem restituído vidas, a tua obra tem curado família, a tua obra tem prosperado, Pai. Então venha, Senhor Jesus, abençoe, Pai, esse ministério, abençoe e proteja do mal, proteja de toda inveja, de toda maldade, proteja, Senhor Jesus Cristo, a cada alma, e de bom coração venha a tua casa, e oferta, e ora, intercede contra esse ministério, abençoe a vida do pastor Raquel, onde quer que ele esteja, ela nunca esteja sozinha, Pai, mas é a tua parte peleada temporária, Pai, e que os nossos corações, Pai, sejam cansados do teu trono, Pai. Pedimos, ó Pai, a tua misericórdia, Pai, e que nos abençoe nesta semana, Pai. Faça, Senhor Jesus Cristo, Pai, que seja uma semana de lutas, sim, mas que seja de vitória do teu povo, Pai. Iremos estar, Pai, nos próximos cultos, louvando e testificando a tua glória, Pai. Agradecemos, Senhor Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Irmãos, daqui a pouco vai ter um culto de manhã. Aqueles que puderem também, aqueles que puderem, façam orações, vamos abençoar aqueles que não conseguiram fazer o momento. E quarta-feira vai ter também, o pastor vai pregar, a Cléia vai tocar um grande louvor. Que todos sejam abençoados, irmãos, até os próximos cultos e saiam abençoados em nome de Jesus.